Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e eu estou aqui novamente com o Vitor. Eu tenho poucos convidados que se repetiram ainda nesse podcast, mas eles estão começando a se repetir, graças a Deus por isso. E aqui a gente tá com o Vitor de novo. E hoje eu pedi pro Vitor, eu tava conversando com ele, eu queria gravar com ele sobre oração. Acho que tem muito a ver com o que a gente gravou até na primeira vez que a gente gravou junto. Aí eu como tem essa série Cavando um Poço, que é sobre oração, eu pedi pro Vitor vir gravar comigo e ele topou. Então, Vitor, se você quiser dar um oizinho aí antes da gente começar. Fala aí, pessoal. Que bom poder voltar. Assim, quando a gente é convidado uma vez, é porque a gente é legal, né? Mas quando a gente é convidado duas vezes, é porque realmente ficou bom. E, cara, tô feliz de poder falar com a sua mega audiência e mega. dos seus seguidores. Anagrammers, como dizem os meus amigos, os anagramas. Enfim, enfim, gente, vamos só seguir a vida. Enfim, eu sempre começo sobre essa série, né, quando eu tô gravando, com as pessoas perguntando como foi que a oração entrou na vida das pessoas. Porque cada um tem a sua história com o Senhor e tudo mais, enfim. Então, como foi que a oração entrou na sua vida, Vitor? Eu lembro de como uma criança crente, né? A oração sempre fazia parte de tudo, as atividades normais, mas da minha vida em especial, eu lembro do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo e que, eu fui na frente, eu fui buscar, eu fui atrás de Deus e o fogo de Deus veio sobre mim e eu comecei a orar em línguas. Esse foi um dos grandes marcos. Eu devia ter uns 12, 13 anos de idade. E depois eu lembro de um pouco mais velho, com 16 anos já, eu tinha decidido entregar minha vida para o Senhor de uma maneira assim completa. E eu lembro que eu estava orando de um jeito diferente, né, no meu próprio quarto. E foi ali que eu recebi, sabe, um chamado mesmo para fazer o que eu faço hoje. Foi ali que eu encontrei com Deus de um jeito especial. Então, a partir da minha adolescência, eu diria que oração começou a funcionar na minha vida individual, né? Porque quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Uhum. E depois eu vi que oração estava conectado com o que Deus tinha para mim. Como um fim em si mesmo, né? Não eu ia orar para acontecer alguma coisa, mas que Deus estava me chamando para Ele, e o meio de acessá-lo é através de orar. Então, com o passar dos anos, isso foi ficando um pouco mais claro, mas eu sempre não gostei muito da ideia da gente só se reunir para orar ou orar só pelas coisas que a gente tem que fazer, sabe? Uhum. Eu queria que fosse algo a mais, e quando eu encontrei com Deus no meu quarto, quando eu me converti e confessei os meus pecados, abandonei minha vida e abracei o que Ele tinha para mim, oração fazia parte, né? Inseparável. E eu lembro que nessa época eu fiz uma lista de 5 coisas que eu gostaria de ser daqui 10 anos. Quantos anos você tinha nessa época? Eu devia ter 16, 17 anos de idade, no máximo, assim. E eu vi, cara, que naquele dia, fazendo aquela lista, basicamente todas as coisas que eu quis, o que eu sonhei, o que eu pedi ao Senhor, vieram se cumprir. E uma delas era: eu queria ser um pastor no contexto de adoração. Eu não sabia muito bem, assim, sabe, se eu ia ser um líder de adoração, se eu ia ser pastor de um ministério de adoração, mas anos depois eu me vejo na frente de uma igreja onde oração é a atividade central e o cerne, o coração de tudo que a gente faz. Então, assim, eu vi que, cara, deu super certo quando eu mirei em Deus e não nas coisas que eu podia ser ou fazer para Deus. Esse é o meu começo, assim, né? Orando. A gente passa muito por essa trajetória, né? Por isso que eu sempre pergunto como que a oração entrou na sua vida, porque por muitos anos, muitos de nós, a gente simplesmente gastou a vida orando pelos pedidos que chegavam até nós, né? Não transformando a nossa vida numa vida de oração. E eu acho que isso é um pouco do que você viver como realidade na base e tudo mais, né? Sim, aos poucos a gente foi ficando mais claro pra gente, né? Porque, Deus, ele
ele meio que faz uma pegadinha pra gente, né? Ele chama a gente e, assim, o versículo do meu chamado foi Jeremias 1:5. E assim, aquela mensagem foi fogo, assim, sobre mim. E foi, assim, uma das maiores, mais fortes experiências que eu tive com o Senhor. Mas, assim, cara, yes, né? Deus, chamado, missões, nações, profecia. E, tipo, Deus fala, é tipo isso aí. Mas, assim, eu não vou te falar. Eu não vou te falar tudo exatamente como é, não, porque tem muitos anos de espera, tem uma longa jornada. E no fim de todas as coisas, eu quero ser tudo para você. Então, assim, Deus pega a gente por aquilo que a gente quer e Ele leva a gente para o fim que a gente deseja, mas que a gente nunca chegaria lá por nós mesmos, né? Definitivamente. Então, eu acredito que essa é a jornada de amar a Deus, a jornada de conhecer o Senhor e de desenvolver uma vida de oração. E quando eu fui ficando mais claro a respeito do chamado, que era ser um amigo do noivo, um amigo para Jesus, eu vi que tudo isso se dava no contexto de orar muito, né? Uhum. E as pessoas que eu admirava, eu ia ver a vida delas. Eu comecei a ler aquele Heróis da Fé, né, do Orlando Boyer. Uhum. Eu fui ver Uma Vida Cheia do Espírito, do Finney. Esses livros assim, de avivamento que eu fui lendo nessa minha época, eu via que, cara, essas pessoas tinham uma coisa em comum. Elas oravam mais que o normal, né? E aí depois eu fui descobrindo os místicos católicos, e eles eram, tipo assim, uma negação na vida social. Eles eram, tipo, assim, alguns eram até presos, né, e eles ficavam, tipo, anos e anos e anos, tipo, numa masmorra, numa torre abandonada, num castelo, e lá eles experimentavam a profundidade do amor e do conhecimento de Deus através da oração, né? Sim. Então eu fui ficando fã de um tipo de gente que oração era muito importante, muito prioritário. Uhum. E aí depois eu descobri que tinha uma galera nos Estados Unidos que começou uma reunião de oração há anos, e 24 horas por dia eles não cessavam daqui. Eu fui vendo assim, cara, a minha vida assim, tudo tá girando em torno de ser uma pessoa que ora. E cara, inevitavelmente, onde Deus quer te usar é onde, né, você vai sofrer ataques e você vai duvidar. E certamente um dos maiores objetivos da minha vida é ter uma vida de oração, e automaticamente, né, uma das minhas maiores dificuldades e tentações é deixar com que o tempo com Deus seja roubado e outras coisas importantes sejam feitas. E essa foi uma experiência negativa também que eu tive, depois de começar muitas coisas relacionadas à oração. Então, cara, a gente começou uma reunião de oração 10 anos atrás, a gente começou a base, a igreja, e tudo gira em torno de orar. E de repente eu estava tão atolado de fazer com que aquele lugar tivesse aberto, que as contas estivessem pagas, que as pessoas estivessem engajadas, que tivesse todo mundo, ninguém querendo matar o outro, e todas as coisas que eu precisava fazer para o lugar de oração funcionar me roubavam do lugar de oração. E aí, tipo, o que era o objetivo da minha vida, aos poucos, né, ao longo dos anos, foi sendo roubado de mim também. Então é uma tensão muito grande, sabe, de você querer uma coisa, de você experimentar isso e aos poucos na jornada você ser roubado desse lugar por coisas boas, né, por coisas dignas, por coisas de Deus mesmo, né? E aí eu sempre preciso voltar, né, para essa prioridade, para esse lugar. E essa é um pouco de mais clareza de como que as coisas relacionadas à oração foram tomando mais vida e ganhando mais espaço no meu coração. Então, hoje, né, alguns anos atrás, na verdade, eu fiz uma nova lista, né, de prioridades, e a prioridade número 1 é ter uma vida de oração. Então, assim,
sem isso eu acho que eu oraria muito menos, seria pior, né? Eu seria menos dedicado a isso que eu mais quero. Mas é uma jornada, sabe? É uma jornada. Sim. Tem altos, tem baixos, tem momentos bons, momentos secos, mas é sobre uma vida, né? E não sobre um momento só. Uhum. Isso de ter altos e baixos é uma coisa muito frequente, acho que na vida de todo mundo, mas eu posso falar, vou me colocar aqui, né? Vou falar por mim. Muitas vezes a gente tá lá naquela vida de oração todo dia. Nossa, você parece que tá recebendo palavra nova todo dia do Senhor. O Senhor tá ali te alimentando e tem vezes que você não ouve nada. E aí você acha que tem algum problema. Fala, gente, tá acontecendo alguma coisa. Mas não. A constância é assim, às vezes você vai receber 1 milhão de coisas, às vezes você não vai receber, só que às vezes é meio difícil manter a constância por isso, porque você tá assim, num negócio frenético e de repente vai diminuindo e você não quer mais, de repente. Eu acho que com os anos, né, a gente vai alinhando e amadurecendo o fim da oração, né, porque se a gente ora para ter uma resposta, quando a resposta vem, a gente não precisa mais orar. Exato. E quando a gente ora para ter avivamento, quando o avivamento vem, a gente não precisa mais orar. Quando a gente ora para ter uma cura, né? Se a cura vem ou se a pessoa morre ou acontece alguma outra coisa assim, a gente não precisa mais orar. Então, eu acredito que precisa haver uma redefinição da finalidade da oração. E a finalidade da oração deve ser ela mesma, né? E o próprio Deus ser o fim do porquê eu oro. E quando a gente consegue ajustar esse foco e essa prioridade, a gente consegue ter um pouco mais de satisfação nessas estações secas. Sim. Sabe? Nessas estações difíceis que, tipo, aparentemente a gente não sente nada, não vê nada. Porque, assim, cara, no fim das contas, o fim não é eu sentir, não é eu ter uma resposta, ou não é eu ter nada disso, eu estar com Deus. Sim. E eu sei que Deus vê, que Deus ouve, que Deus recompensa, que Deus está, que Deus me muda, que Deus me transforma. Então, assim, tá funcionando, embora eu não esteja vendo. Uhum. Exatamente. Acho que uma das coisas que vira e mexe me perguntam quando eu falo sobre oração é como que eu vou ter prazer na oração, sendo que eu não sinto nada, não vejo nada. Pelo amor de Deus, gente, o prazer tá em gastar tempo com Cristo. Eu sei que no começo, né, quando a gente tá começando a criar uma vida de oração, é difícil você se manter ali todos os dias e etc e tal. Mas eu acho que quando a gente volta os nossos olhos, exatamente o que você falou, né? A gente entender a real finalidade da oração, o motivo dela existir, que é simplesmente estar na presença do Senhor. Uhum. As coisinhas vão mudando na nossa cabeça, né? E a gente começa a entender e ter vontade de ter uma vida de oração, né? Sim. Assim, os apóstolos, né, eles ensinam a gente a orar por diversas coisas, né? Não só esse tipo de oração contemplativa, uhum. Não só esse tipo de oração também onde, tipo, não necessariamente tem uma resposta. Então ele fala pra gente orar por alguns objetivos, ele fala pra gente fazer conhecido diante de Deus as nossas súplicas, as nossas necessidades, porque ele cuida de nós. Então, assim, tem que ter espaço para pedir também. Sim. Sabe? Tem que ter espaço para desabafar, tem que ter espaço para interceder, mas eu acho que o maior sucesso é quando a gente consegue estar sem precisar de um porquê. Uhum. Né? Quando a gente consegue simplesmente amar Deus. Eu vejo isso na evolução da Sulamita, no Cântico dos Cânticos, e que na verdade é um ótimo texto para alguém que quer crescer na vida de oração e quer crescer em amar Jesus. Observar a narrativa do Cântico dos Cânticos e a história da Sulamita, porque ela começa dizendo assim: o meu amado é meu e eu sou dele. Então é tipo assim, super egoísta, sabe? É tipo assim, é tudo pra mim e eu sou o centro dessa relação e muito bom que o meu amado serve pra mim. Uhum. Né? E aí depois ela muda, né? Eu sou do meu amado, mas ela ainda fala, mas ele é meu. Uhum. Então, tipo assim, ela varia. Ela, no meio
do Cântico dos Cânticos, ela já entende que, beleza, eu sei que eu sou para Ele, mas eu ainda preciso que Ele faça alguma coisa para mim, que Ele, eu preciso de um avivamento, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um fogo, eu preciso de um arrepio, sabe? Qualquer coisa que Deus faça para mim, eu quero, eu preciso, eu desejo. E aí no final da jornada, ela fala assim: eu sou do meu amado e Ele me ama. Então, tipo assim, acabou, sabe? Eu não preciso de mais nada. Sim. Eu não espero mais nada. Eu simplesmente sou amado por Ele. E isso é o meu sucesso, essa é a minha recompensa, essa é a minha vitória, isso é o meu sinônimo de ser bem-sucedido na vida. Saber que Deus me ama. E quando a gente vai para o lugar de oração com essa expectativa, eu acho que a gente já tem metade do jogo ganho, né? Porque enquanto a gente precisa de alguma coisa, a gente vai usar Deus enquanto for necessário. E a gente vai estar com Deus enquanto for necessário. Então, você vai ver que as pessoas que estão começando numa vida de oração, às vezes elas querem começar para não pecar, ou para não... Cara, se eu não orar, ou se eu não tiver tempo com Deus, e automaticamente eu vou ter tempo na minha agenda para sair com os meus amigos, e vai ter... Então, assim, mas Deus quer ser o fim, sabe? Não um meio pelo qual a gente consegue coisas. Às vezes a gente quer usar a oração como moeda de troca, né? Se eu fizer isso aqui, se eu gastar esse tempo com Deus aqui, aí Ele vai me recompensar com alguma coisa. Nem me fale, isso aí acontece muito. É meio raro, mas acontece muito. Uma das outras perguntas que eu sempre gosto de trazer aqui, de pensar, é essa análise de o que a oração fez na sua vida. Porque quando eu fui pensar quando eu fui montar essa série, eu pensei, o que a oração fez na minha vida? E foi uma análise interessante. E aí, o que você analisou? Cara, Deus mudou todas as minhas vontades. Simples assim. Deus falou, seus planos? Acabou, querida. Não tem mais. Caraca. Essa é uma pergunta existencial, assim. Acho que total. Tipo, caraca, velho, o que a oração mudou na minha vida? Eu lembro de ser uma péssima pessoa, assim, quando eu era mais novo. E que, tipo, essa minha fama meio que me acompanha até hoje, sabe? Das pessoas que não se relacionam comigo agora, de ser uma pessoa, assim, ruim de se relacionar, uma pessoa que não demonstra afeto, uma pessoa, assim... Cara, eu acho que é o efeito da radioatividade, sabe? Que se você for lá uma vez só, não acontece nada. Mas o cara que trabalha no raio-x, ele tá lá todo dia. E se ele vai ser completamente afetado por aquilo todo dia. Sim. E a vida de oração, eu acho que contém, sabe, essa radioatividade e o poder de todo dia. E só de sentar diante de Deus, de abrir a Bíblia e de falar, Deus me ajuda, e de não desistir de uma vida com Deus, cara, eu me vejo, sabe, uma pessoa completamente diferente, nova. É uma pessoa, cara, transformada pelo poder da oração, assim. E claro que, né, não sou um projeto pronto, e o fim não é estar pronto também, né? Mas cara, eu vejo que assim, se não fosse Deus na minha vida, se não fosse oração, se eu não amasse o Senhor, né, eu seria uma das piores pessoas possíveis para se estar perto, e uma pessoa super negativa e uma pessoa super desagradável, assim. E, cara, os amigos, né, que conseguem romper essa minha aparência, talvez, ou essa fama negativa do passado, eu acho que conseguem desfrutar de uma pessoa um pouco melhor. E, cara, o crédito é 100% da presença de Deus. Porque a gente é transformado à imagem de quem a gente ama. Sim. É o poder de amar alguma coisa. E o princípio, né, do Salmo 115, né? Você se torna semelhante a quem você adora. E, cara, eu vejo isso funcionando na minha vida.
É muito louco, né? A gente pensa no que você tava falando a respeito de você. A oração, às vezes a gente pensa, né? Quando eu vou fazer todo dia, sou eu e Deus. Então a mudança vai ser minha, pra mim. Só que olha como no seu caso muda até o relacionamento com as outras pessoas, a vida em comunidade, aquilo para que o Senhor nos criou e nos comissionou, que é, né? Viver em igreja, ser igreja. Isso é muito legal. Sim, mas leva umas décadas, né? Ah, não. Ninguém tá dizendo que é do dia pra noite, não. A gente precisa sempre estar aberto pro tempo, né? E dar tempo para acontecer. Se alguém chega perto de Deus com pressa, essa pessoa não vai ter aquilo que ela precisa e ela vai sair insatisfeita, né? Porque Deus, ele eu acho que ele não funciona, sabe, na pressa. Na verdade, demora muito para ele, de repente, fazer alguma coisa. Exatamente. Ou ele faz esperar até que a justiça dele seja rápida. Então, assim, quando ele começa a fazer as coisas, é rápido, mas Deus é um Deus que ama processos. Tipo, imagina, ele nasceu neném, ele podia ter, tipo, descido homem grande. Pronto já. E pegava uma varinha, assim, mágica e falava vocês estão convertidos, ou, tipo, ruas de ouro, mar de cristal. E ele poderia, tipo, fazer assim, igual o Capitão Planeta, assim, e invocar os poderes da natureza para elas todas serem transformadas. Cara, mas ele nasceu um bebê e ele demorou anos e anos e anos no processo, sabe, na construção. E eu acho que, tipo, um Deus que tem coragem de fazer isso não espera nada mais, nada menos da gente também. De botar a gente na fogueira da espera e largar a gente lá. Fica no banho-maria. Você que lute, né? Eu que lute. Cara, Deus solta a gente no fogo e a finalidade dele é ver a gente ele sendo refletido na gente, né? Então ele fica olhando para o fogo e ele não tira a gente do fogo, e ele faz a gente esperar com a gente na mão dele, no meio da provação, no meio da... Né, o Bob Sorg tem um livro chamado O Fogo das Respostas Tardias. Cara, que título horrível, assim, que tenebroso, mano. Tipo, o poder que existe em não ter uma resposta de Deus e mesmo assim esperar. Eu acho que Deus tá mais interessado, né, em outras coisas. A gente que tá interessado em respostas e em resultados. Em coisas rápidas, né? O Bounds, que é um autor que eu leio muito sobre oração, ele fala eu acho que é no Poder Através da Oração, ele fala que a intimidade com o Senhor não se faz às pressas. E é isso, né? O Senhor nos chama para um relacionamento. Não fala, vem aqui e fala um negocinho comigo que eu faço ali e tá resolvido. Não tem relacionamento com qualquer pessoa. Eu tenho certeza que quando você foi conhecer a sua esposa, que hoje é sua esposa, você levou um tempo. Vocês criaram laços, etc, etc. Com o Senhor não é diferente, né? E por que a gente quer ser um negocinho assim, só moedinha de troca e coisa do tipo? Seria outro tipo de relação, né? Não seria uma relação de amor, seria um outro tipo de relação. Exatamente. Porque amor leva tempo para crescer. Amor precisa ser cultivado, amor precisa ser testado. Para a gente confiar, a gente precisa ter situações difíceis, a gente precisa vencer essas situações. E quando Deus chama a gente para ir pelos vales, pelos montes com Ele, né? Eu acho que Ele quer provar para nós quem Ele é, e também Ele quer forjar em nós um tipo de companhia idônea com quem Ele pode contar para sempre, né? Imagina que Deus quer contar comigo eternamente como uma companheira para Ele. Então, assim, precisa ter muita amizade, cara. Precisa ter muita confiança. E se fosse só para Ele fazer umas coisinhas pra gente, a gente podia trocar de religião, sabe? Tem religiões mais práticas nesse aspecto. Que você, tipo assim, cara, mata um bichinho, leva na esquina, faz um negócio e traz a pessoa amada em 7 dias. É um outro tipo de processo religioso. São outros deuses, né, que funcionam. Mas o nosso Deus é o Deus, cara, do processo, da confiança, do amor. E que Ele não é barganhado, Ele não aceita menos. Ele é incansável em
enquanto ele não tem tudo do nosso coração, da nossa atenção, ele não desiste de lutar. É isso. Última coisinha. Por que orar? Essa é uma pergunta que uma das que eu fui colocando, assim, o conselho, né, pra quem tá ouvindo a gente, assim, beleza que a gente já falou várias coisas aqui, tipo, não precisa de mais nenhum motivo, eu acho que já tá suficiente, mas por que orar? Cara, eu diria por que orar, porque é uma das únicas coisas que você vai fazer pra sempre. Então, ter um pouco de perspectiva de eternidade ajuda a gente, porque nem sempre você pastor, vai ter uma hora que vai acabar meu ministério. Nem sempre eu vou ser pai, nem sempre eu vou ser, escritor, nem sempre eu vou ter Twitter, nem sempre... Essas coisas vão passar. Mas orar, eu vou orar para sempre. E a minha vida de oração, ela não vai diminuir, né? Nunca vai ser menos do que já é agora. Então, eternamente eu vou orar mais e melhor. Né? Quando Isaías 65 fala de que antes da gente falar, ele já ouve, e antes da gente pensar, ele já atende. Então, a nossa vida de oração vai ser impressionantemente melhorada num futuro bem próximo. Amém. Então, se a gente já puder começar a investir nisso agora, a gente já consegue viver eternidade agora. E cara, eu oraria mais por causa disso, sabendo isso. E também, cara, porque Jesus ora por mim, né? Porque ele está orando por mim agora. Se você pudesse subir no céu, abrir as nuvens e olhar para o trono, Jesus estaria à direita do Pai, falando o meu nome para Deus. E ele estaria falando assim: Pai, eu quero que ele me veja. Eu quero que ele esteja comigo, sabe? Então, Jesus está orando para que eu ore. Jesus está orando para que eu tenha uma vida de oração. Jesus está orando para que eu esteja com ele, que eu conecte com ele. Então, assim, cara, orar é atender o pedido de Deus, cara. Imagina, Deus que tem tudo, ele está pedindo. Eu quero que ele esteja comigo, que ele veja quem eu sou. Então, eu acho que tem muitas coisas que Deus pode fazer pra gente. O que a gente pode fazer pra Deus? Orar. Ter uma vida com Ele. Estar ali pra Ele, né? Parar pra Ele. Eu acho que vale a pena. Eu concordo. Bom, aqui com lágrimas, que só o Vitor tá vendo, eu encerro, porque é sobre isso, sabe, gente? Como dizem os jovens, é sobre isso. É sobre isso. É isso, a nossa intenção aqui sempre foi, minha intenção aqui, né, sempre foi e sempre vai ser instigar vocês a irem pro lugar de oração, e eu acho que depois dessas palavras de Vitor não tem jeito melhor de te deixar com vontade de orar. Então eu espero que você, assim que você terminar de ver esse episódio, você vá orar, tá bom? É isso. Ô Nana, deixa eu fazer meu merchan aqui. Por favor, Vitor, todos os merchans que você quiser. Eu tenho um curso de graça. É mesmo? Chamado Dinâmica Vida de Oração. Gente, porque eu não sabia. Exatamente. Então, se você colocar o link aqui embaixo, a galera pode entrar depois, e é abase.org/cursos. E lá tem um dos cursos, né? Tem vários, mas um curso se chama Dinâmica Vida de Oração. E eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Sensacional, vou deixar o link na descrição com certeza. Bom, então é isso, gente. Vocês aproveitem esse curso do Vitor aí de graça. Até eu vou assistir, sim. Mas é isso, então, Vitor, muito obrigado por estar aqui de novo com a gente. Foi um enorme prazer. Conte comigo para tudo. E vamos lá, vamos ajudar, vamos juntos, né? Nessa jornada aí em direção ao conhecimento de Deus, amar o Senhor. É isso, pessoal. Um beijo para vocês. Obrigado, Ana. Então é isso, gente. Um beijo e um queijo.